Eu achei importante trazer o vídeo para que a gente visse, né? E a gente ouvisse essa profecia, porque o Espírito sopra onde crê, a forma de manifestação espiritual de cada religião pode diferir, mas o Deus é o mesmo. E se Deus decidir que os lugares baixos serão altos, ninguém muda isso. E Ele decidiu isso. Mas isso vai acontecer com a nossa colaboração. Isso vai acontecer com o nosso sentimento de família universal. No mundo em que as pessoas acreditam que a solução seria construir novos muros, nós somos o país que recebe a diferença, os que têm diferença, os que ninguém quer. Esse é o nosso papel. Ele nos recebeu aqui, isso já é uma grande lição. Claro, a gente não lembra o que fez, graças a Deus. E Ele nos recebeu aqui. E claro que para que isso aconteça, para que essas promessas aconteçam, nós precisamos de fato ser preparados para a construção da família em toda a sua potência. Uma das coisas mais maravilhosas que a gente vivencia nas experiências viajando no Brasil e mundo afora, eu não digo que é encontrar, reencontrar pessoas do nosso coração, irmãos queridos. E aqui eu tenho encontrado várias pessoas, mas tem um casal querido amigos que eu conheci desde o primeiro congresso, que é o meu amigo Máximo e Daniela Migliari, que estão aqui na minha frente. São duas criaturas queridas e amadas. E a Daniela, ela tem uns vídeos que você já tem visto, que ela abre com a imagem de uma pessoa de olho azul. Você já tem visto esses vídeos? Ela publica uns textos maravilhosos e fantásticos. E eu queria começar aqui com um pequeno trecho de um dos textos dela, chamado Convivência, Eis a Gigante Escola Evolutiva, para a partir daí a gente refletir, porque é justamente esse discurso que não é da fantasia de uma família perfeita, de um casal perfeito, de filhos perfeitos, porque as pessoas querem crianças com 5 anos prontas para fazer um PhD em Harvard. E esquecem de amar e de levar Jesus aos corações delas. Ela vai dizer o seguinte: eu sou as palavras, minha família é o papel. Simples assim. Romântica? Não mesmo. Esse enredo se passa muito mais numa narrativa digna de novela, recheada de baixarias, algazarras, perda de controle, e nem adianta disfarçar. Mesmo o mais polido das almas sabe o que acontece quando o filho derrama um copo de suco de uva em cima do celular na hora do jantar. É difícil pra caramba conviver. É puxado ouvir o choro, o grito, demandas carentes, birra de crianças e de adultos. É o lar, queridos amigos, a oficina das almas. Quer queiramos ou não, somos um bicho estranho, estranho para valer. E por mais que a convivência cause profundas dores, são elas que apontam os aspectos da nossa infância espiritual, que tantos precisam experimentar e amadurecer na vida. Todas as principais narrativas do Evangelho de Jesus acontecem em família, em casa. Ele podia ter descido pronto na terra para cumprir sua missão. Ele se submete à condição de filho para aprender e nos mostrar, através da experiência, a importância do lar. Longe de ser um lugar perfeito, é o lugar onde nós nos encontramos, mas a gente romanceou muito essas coisas. A gente criou muitas expectativas falsas sobre a família. Quando Kardec vai perguntar na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, ele escuta dos espíritos um recrudescimento, ou seja, um agravamento do egoísmo. Por quê? Porque conviver em família nos obriga a não ser egoístas. Depende da família. Porque na minha infância, a minha infância em que a gente tinha uma TV única na sala, e as pessoas tinham uma ficção, acho que era já uma tentativa de Harry Potter. Elas colocavam uma tela azul em frente de uma TV preta e branca, com a crença, acho que uma fé, de que ficaria colorida. Ficava tudo azul, mas talvez por isso as pessoas acreditassem que ficava colorida, né? Na minha infância, aqui só tinha conga, quichute e bamba, né? A gente tinha pouca opção de tênis, a gente tinha que dividir a TV, e quando a gente chegava na sala, o pai dizia o que queria assistir, e a gente ficava calado, escutando o que ele queria, e ficava dizendo que, mamãe, tem nada não, um dia eu vou comprar a minha casa e vou ver o programa que eu quero. E por isso a gente casou e deixou os pais só em casa, graças a Deus. Os de hoje, não. Cada um tem sua TV, você tem 40 anos e está o menino em casa, você sustentando. Porque a casa não é sua, a casa é dele. Então eu queria, nesse primeiro momento, falar sobre o que se perdeu nos valores da educação da família e qual tem sido o comprometimento disso na vida das pessoas. Eu tive a oportunidade, entre dessas muitas palestras, de, o ano passado, fazer uma palestra junto com Arun Gandhi, o neto de Mahatma Gandhi, em Brasília.
estávamos juntos lá, né, Dani? O Haroldo, foi um momento muito mágico para a gente. Ele contando as experiências com o avô. E eu comecei a falar para ele que nós, no Ocidente, temos uma crise no modelo de educação de filhos, porque os pais perderam o lugar. E, em vez de serem pais e mães, resolveram infantilmente ser amigos dos filhos, comprometendo profundamente a educação dessas almas tão carentes do Evangelho. Ele me disse, mas infelizmente eu tenho que dizer que na Índia começou a acontecer a mesma coisa. Os filhos começaram a desrespeitar os pais, e isso tem impactado a nossa sociedade. Porque existe uma coisa chamada hierarquia. Existem vários simbolismos de trindade, e entre eles é Deus, os pais e nós. Toda vez que nós desrespeitamos essa hierarquia, nós sofremos consequências. Os pais têm o dever de educar os filhos, mas eles têm medo. Nós saímos de uma sociedade muito repressiva, é bem verdade. Muitos de nós aqui foram educados por pais rudes, duros, de pouco diálogo. Mas se você está aqui hoje, sentado nesse auditório, ouvindo falar de Jesus, essa educação não foi de toda errada. Ela deu muitos resultados. Querer que os pais sejam perfeitos, né? A ideia falsa de que todo mundo tem, eu não quero traumatizar meus filhos. Desculpa, é impossível. Freud já disse isso no Advento da Psicanálise. É impossível educar um filho sem traumatizar. O objetivo é que a gente não só leva problemas, a gente leva também muitas soluções. Porque nós somos assim, imperfeitos, educando imperfeitos para o caminho da perfectibilidade. Tem que ter paciência, tem que moer. Como diz Emmanuel, a ciência de educar é ensinar, repetir e esperar. Não aprendeu? Ensinar, repetir e esperar. Quando minha mãe fazia, menino, pelo amor de Deus, tira essa toalha molhada da cama. Eu fazia, a senhora não cansa não? Eu disse, claro que eu canso. Eu disse, por que não para? Pararei no dia que você tirar a toalha molhada da cama. E é o discurso das mães, né? Eu quero ver um dia quando eu não estiver mais aqui. Quem já ouviu isso da mãe? Às vezes eu tenho vontade de sumir para ver o que acontecia nessa casa. Já ouviram isso da mãe? Pois é. Eu queria saber como é que vocês iriam se virar sem mim aqui. É família. A gente tem raiva, a gente tem discussão, mas a gente persiste num caminho de possibilidades. Hoje em dia as pessoas perderam o norte. Uma vez, um amigo meu estava veraneando em João Pessoa, na praia, muito gostoso. Eu mandei meus 3 filhos para a Disney, Rossandra, e eles vão chegar no aeroporto agora mais ou menos meio-dia em Recife. Vamos comigo recebê-los? Aí eu fiz, tu acha que eu vou sair daqui da praia para pegar um engarrafamento infeliz para chegar em Recife no aeroporto? Ele disse, não, mas vamos, eles vão estar tão alegres e tão agradecidos pelo que eu proporcionei. Eu disse, eu vou, agora eu vou, que ele vai precisar de ajuda. Achar que adolescente de classe média alta é agradecido quando eu sabia a criação que ele estava dando aos filhos, eu fui para fazer terapia de apoio mesmo. Chegamos no aeroporto, depois de alguns momentos, aí desce aqueles 3 adolescentes cheios de mala de outlet, com Mickey no pescoço, com aquela cara de abuso, de entojo, e o pai bem feliz. E aí, meu filho, como é que foi lá? Vocês gostaram? Foram no cartaz de Harry Potter, foram no Cirque du Soleil, foram na Disney, viram os fogos. Aí um fez, normal, pai. Não, mas como foi? O que vocês fizeram muito? Ô, pai, normal, você não sabe como é? Já foi? Normal. Aí ele já deu aquela murchada. Aí ele perguntou, trouxeram o que para mim? Aí um olhou para o outro, era para trazer alguma coisa para o senhor? Ele tinha dado a cada um $5.000 só para comprar coisas para eles, mas não se lembraram do pai. Para piorar a situação, ele fez, mas hoje é o meu aniversário. Nenhum lembrava. Aí, sabe quando você fica com vergonha, da vergonha que o outro está passando na sua frente? Eu não sei o que é pior, passar a vergonha ou ver a vergonha do outro. Se eu tivesse um buraco, eu me enterrava, ele se enterrava. Sim, a gente entrou no carro naquele clima de silêncio constrangedor. Já aconteceu com vocês? Ninguém fala no assunto porque foi tão triste que fica aquele silêncio. No meio do caminho, ele estava construindo, estava num prédio, estava reformando a cobertura que ele tem. Aí o filho perguntou, a cobertura está pronta? Ele disse, não. E o senhor alugou a casa de praia aonde? Aluguei em Cabo Branco. Eles queriam em Camboinha, um bairro onde ficam os coleguinhas dele de Campina Grande. Aí o mais velho fez, o senhor é uma pessoa muito sacana mesmo. Depois de uma viagem cansativa dessa, estavam na África trabalhando, pegando diamante. Depois de uma viagem cansativa dessa, o senhor vai botar a gente numa praia que só tem véi, seus amigos. Aí ele fez, é muita ingratidão mesmo. Eu nasci no sertão, eu não tive condição de ver a praia. Começou aquele discurso que a gente escuta dos pais sempre, né?
Aí um fez, começou a saga do sertanejo sofrido. Aí ele olhou para mim e fez aquela pergunta que vocês sabem que eu detesto que me façam, né? Rossandro, o que é que você acha disso? Aí eu disse assim, se você tivesse feito 5% do que os seus filhos fizeram agora com você, com a sua mãe ou com seu pai, o que teria acontecido? Ele dizia, eu estava sem o queixo há muito tempo. Eu disse, e você odeia seus pais? Ele disse, não, amo profundamente. Eu disse, sabe por quê? Porque eles foram seus pais e você não é pai. Você é um moleque, amiguinho dos seus filhos. Aí ele pegou a mão. Ele é meio gordinho. Ele pegou a mão dele, pegou no painel da caminhonete e fez pum! Até eu tive um medo. Pois agora não tem nem Camboinha, nem Cabo Branco, vamos tudo para Campina, acabou o veraneio. E as malas estão confiscadas, são minhas, o dinheiro é meu. Aí eu fiz, o senhor não é doido não, cala a boca. Aí todo mundo lá atrás ficou assim, eu disse, uhul. Finalmente! Caramba! Eu chamo isso, sabe de quê? Reintegração de posse afetiva. Você perdeu o território e está retomando o seu lugar, que Deus lhe deu. Deus lhe deu esse lugar. E é impressionante como os filhos que os pais deixam ser o rei da casa, como um processo natural de revanche, porque os pais não cumpriram o seu papel de educá-los e dar-los limites, abandonam os pais na velhice. Já que foram abortados afetivamente pelo descompromisso, pela preguiça e pela ignorância. Desculpa a força das palavras. Ninguém terceiriza a educação de filhos. As escolas estão em desespero porque recebem déspotas, crianças que gritam e humilham professores. E quando os pais chegam lá, em vez de colaborar com a educação, humilham mais ainda os professores. Eu digo muito em palestras para educadores no Brasil todo, o que é que pode consolar um educador quando você tenta educar um filho que o pai não educou e o pai chega lá para lhe humilhar? É pensar, ainda bem que esse filho é dele, não meu. Mas nós estamos na mesma sociedade, não adianta eu educar o meu filho de outro não ser educado. Nós temos um compromisso com o coletivo, a doutrina espírita não é uma doutrina que nos propõe salvação individual egoística, mas redenção coletiva amorosa. Nós estamos aqui para todos nos redimirmos juntos, com ou sem microcefalia, todo mundo tem que ser incluído neste barco. E o compromisso com a educação é muito forte. Portanto, nós temos que pensar os filhos como pessoas que nós temos o dever de educar e dar limites. Quando a gente pensa naquela belíssima oração que Davi fez, o Senhor é meu pastor, não me faltará, me fará andar em pastos verdejantes, refrigerará a minha alma em águas tranquilas, e ainda que eu ande sobre o vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É de uma beleza poética impressionante. Mas aí Davi diz assim, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Pô, Davi estava tão bonito, estava tão... Eu já estava vendo assim, a coisa de uma vara e um cajado consolando. Como assim, Davi? Eu tive um... É a disciplina de um pai que ama e quando vê o filho caindo do abismo, puxa com a vara e com o cajado. Autoritarismo é diferente de autoridade. Nós temos que preservar a autoridade, que para a formatação do ego, é que aí Kardec faz uma pergunta, para a formatação do ego infantil, nós precisamos de normas, de condutas e de valores. É por isso que Kardec pergunta na questão 383, qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? A gente não podia nascer já com PhD, né? Imagina, no de encarnação, você estudou, tem um monte de título, publicou livro, aí no de encarnação você começa beabá, berbé, baby, aí vai ver cosseno, cotangente. A pessoa tem que esquecer quem foi mesmo. É óbvio que tem que esquecer quem foi. Aí Kardec pergunta, por quê? Não podia nascer adulto? Tem uma função. Os espíritos respondem. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o fim total da encarnação, o aperfeiçoamento. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebem e que pode ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir, não é os pais, todos os que estão encarregados pela sua educação. Vovós, titias, madrinhas, não é assim?
A gente colabora com a educação das crianças, todos. Por quê? O espírito nasce, tem as tendências anteriores, tem aquele período de moratória infantil, que você leva os valores, leva para a evangelização, para ouvir falar de Jesus. Quando chega a pré-adolescência, começa a voltar as tendências de repetição do espírito, aí ele entra na crise. Qual é a crise? A velha criatura quer se expressar novamente, mas o modelo novo do evangelho foi oferecido. E a criança fica entre a vontade de repetir e os novos valores que aprendeu. Se você não oferece o evangelho, se você não oferece valores, você não provoca a crise, o espírito repete tudo de novo. E você não cumpriu com o seu objetivo. Tem pessoas que colocam os filhos para fazer alemão, inglês, balé, computação, escola integral, porque querem gênios, porque querem pessoas de sucesso. E se o filho morrer com 10 anos, o que foi que ele levou de você? Notas? Ele pode ter tudo isso. Sem amor, como diz Paulo, nada seria. Mais do que qualquer coisa, sobretudo, o que as crianças precisam nos lares, os jovens são de amor, compreensão e escuta. Para escutar ainda mais a história da família, nós temos o advento de uma coisa que tem nos afastado profundamente. Com a promessa de nos aproximarmos, de nos conectarmos, as redes sociais têm nos distanciado. Temos a primeira pergunta quando chegam na nossa casa: qual é a senha do Wi-Fi? Que é para poupar o 3G, obviamente, da pessoa, né? E pegar o seu Wi-Fi, que ainda não é limitado. Mas as pessoas chegam na sua casa não para conversar com você, para conversar com os outros que não estão lá. Uma desconexão, casais desconectados, pessoas desconectadas, famílias desconectadas. Mais do que uma boa escola, nós precisamos de atenção e afeto. Como é que um pai e uma mãe que passa o dia no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no Snapchat, vai ter tempo de observar que o filho está mais calado, que a filha ficou mais tempo trancada no quarto? Esses pequenos sinais fundamentais para você prevenir alguma coisa, para você chegar junto e perceber que alguma coisa está dando errado. Nós perdemos isso e temos que recuperar. Mas para quem gosta, por exemplo, de apoiar o suporte da educação dos filhos, e eu não estou sendo desfavorável à educação de qualidade, de jeito nenhum, mas encher a criança o dia inteiro de atividade, ela não ter tempo de brincar, que é a coisa principal, e o adolescente de escutar e de conversar, está se perdendo muita coisa. Mas mesmo que você faça tudo isso, aí no final da noite, seu filho vai e pega o smartphone antes de dormir. Há 40 dias, a revista Nature americana publicou um artigo sobre neurociência mostrando o seguinte, que se você acessar o seu smartphone antes de dormir, a produção de melatonina é inibida em 50%. O que significa dizer que entre as muitas funções da melatonina, mais de 200, é de sono de qualidade e memorização. Significa dizer que você pagou uma escola boa, pagou professores de reforço, pagou aulas de inglês, mas de noite 50% do conteúdo vai para o ralo, porque ele está no WhatsApp. E a pergunta é, você sabe a senha do celular do seu filho? Você tem o dever de saber. Porque quem paga a conta é você. Porque o celular é seu e o filho também. Você tem que investigar. Você tem que abrir as gavetas. Privacidade. Só quem tem privacidade é quem pode pagar por ela. Se ele puder pagar pela casa, a privacidade ele tem direito. Mas se você que paga, entre, chafurde, abra a gaveta. Porque se você demorar, um dia tem uma pedra de crack. E é assim que a indiferença de mundo tem relegado espíritos com altos potenciais ao descompromisso. E nesse momento a gente começa a perceber a profunda vantagem de nós termos uma educação espírita. É porque eu tenho que tomar um antibiótico meio dia, viu gente? Eu vim com crise de garganta. Nós temos o dever de estarmos juntos nesse processo. Eu lembro uma vez que eu cheguei para minha mãe e disse, eu vou para Micareta. Ela fez, você não vai porque eu não tenho como comprar abadá. Meu avô me deu. Ela faz, mas não vai porque só tem 16 anos. Eu fiz, tem nada não, só faltam 2 para eu fazer 18 anos. Quero ver o que é que você vai fazer agora. Ela disse, não muda nada. Vai continuar morando comigo? Quem manda essa casa sou eu, o seu quarto é meu. Você nunca percebeu não, meu filho, que tudo aqui me pertence? Você não vai levar nada de você casar. O quarto fica, a cama fica, tudo é meu, é meu, é meu. Aí eu fiz, é muito engraçadinha a senhora, né? Quando acabar ainda quer ser amada, criatura. Aí ele olhou para mim com muita calma e fez, meu filho, quem foi que disse que eu necessito do seu amor? Eu fiquei chocado, assim como vocês. O gato de botas, mamãe, você não me ama.
Não, meu filho, o amor é uma escolha. Eu, por exemplo, escolhi lhe amar e eu lhe amo muito. Mas se você vai me amar ou não, é uma escolha que você um dia vai fazer. Para agora, eu não preciso do seu amor, mas eu não abro mão do seu respeito. Eu bati a porta do quarto, passei uma semana sem falar com ela. Ela passou um mês sem falar comigo. O poder do silêncio de uma mãe e de uma esposa é avassalador. Depois do 32º dia, eu estava de joelhos. Mamãe, olhe para mim. Só fazendo o curso de psicologia foi o que entendi que aconteceu ali. O amor é o sentimento mais sofisticado que existe. E para que a gente ame, nós temos que desenvolver uns outros sentimentos. Entre eles, e sobretudo, o respeito. Naquela equação matemática, se e somente se, eu só amo aquele que eu respeito. Os pais do passado nunca perguntaram se a gente os amava. Perguntaram? Mas jamais abriram mão do nosso respeito. E conseguiram com isso o nosso amor e o nosso respeito. Pais inseguros hoje querem disputar o amor de crianças e adolescentes. E não se fazem respeitar. E ao final não conseguem nem o amor, nem o respeito. Muitas vezes isso acontece pela crise que estão as relações afetivas, os casamentos. Nós enfrentamos momentos difíceis, nós sabemos disso. Momentos em que os lares estão sendo atacados, os casamentos estão sendo atacados, que nós vacilamos. E aí cabe entender que certamente, quando Pedro perguntou a Jesus, é preciso perdoar quantas vezes? Ele estava falando de casamento. Não tem dúvida. Para ficar casado, os 70 vezes 7 é num mês. E olha que ainda fica uma cota de débito, né? Igual a cartão de crédito vai pagando o mínimo e vai rolando a dívida. Se nós não tivermos essa capacidade de perdoar, é muito difícil. Esse novo livro que eu estou lançando aqui, As 5 Faces do Perdão, são 5 histórias de perdão em lar. Com toda uma narrativa permitida pelos pacientes, com todo o anonimato que tem que se ter, para que a gente pudesse entender a força do perdão. Porque todos nós somos capazes de cair e de vacilar. Mas é impressionante quando a gente oportuniza o perdão, como o casamento ganha um outro nível. Eu já atendi tantos casos de traição afetiva que tem 2 soluções. Se desiste e se perde tudo que se conquistou porque tirou a fotografia. Relacionamento é um filme. Mágoa é fotografia. Eu tenho toda uma história com você. Um dia você cai. Aí eu tiro uma foto e fico olhando para ela. E esqueço toda a trajetória que nós construímos aqui. Se você pode superar, perdoar, o casamento vai para um patamar de muito mais valor, de intimidade, de crescimento. Porque qualquer um de nós é vulnerável. As pessoas se atacam, seduzem, é uma coisa impressionante. Tanto que eu até digo assim, a coisa mais invejada do mundo hoje não é dinheiro, nem sucesso, nem poder, nem beleza. É relacionamento. Portanto, se o seu for bom, não divulgue não. Se o marido é bom, não dá para o gasto, não faz propaganda. Não faça propaganda, porque vão atrás para pegar o produto. Então você diga, não, é aquela coisa que a gente tem que tolerar, mulher, sabe como é que é? Porque as pessoas têm uma carência muito grande. Quando elas veem um casal feliz, elas pensam, se eu tivesse essa mulher, ou se eu tivesse esse homem, eu seria feliz. E não entendem que aqueles dois têm um compromisso de estarem juntos, apesar das dificuldades. Por isso que está dando certo. Se você for lá e tirar e entrar naquela constelação, quebra tudo e fica os dois infelizes, e o outro que sai também fica infeliz. É muito mais fácil eu tornar o meu casamento feliz do que sair para um outro casamento. As pessoas muito comumente chegam para mim dizendo que eu vim aqui para você me ajudar, porque eu vou me separar. Eu disse, não, eu vou lhe ajudar primeiro para você manter. Ah, você não sabe quem é a criatura que eu estou casado. Eu digo, não se preocupe não, eu imagino. Porque todo mundo é difícil. Mas você acha que lá fora tem um monte de gente equilibrada e gente esperando para casar de novo? É um desespero. Um amigo meu chegou e revoltado, um amigo pessoal. Eu me separar de fulana, não aguento mais, não sei o quê. Reclamou, escutei. Era a época de São João lá em Campina Grande, ia ter um show, muito dessas de patroas, né? E eu disse, faz o seguinte, tu está com um casal de amigos aí? Tô. Leva ele para o show das patroas amanhã. Não, por quê? Não, você deixa sua esposa em casa e acompanha eles. Mas por quê? Não, eu queria só que você fizesse isso. Eu não vou lhe dizer nada, eu não vou discursar, não vou argumentar. Você já sabe como eu penso. Vá para o show. Ele foi para o show. Aí de manhã ele ligou para mim, mas tu é muito sacana mesmo, né? O que foi? Tu sabia o que ia acontecer, não foi? Foi. E aí, percebeu? Meu Deus, eu tenho que ficar no meu casamento, o mundo está perdido. Que povo louco é aquele? Pronto, é o que está lhe esperando lá fora, meu amigo.
É o que está lhe esperando lá fora, uma loucura, uma carência, um desespero. Invista no que você tem. Aprenda a perdoar. Deixe de pensar que as pessoas são perfeitas. Aceita-se como se é. A capacidade da gente... A gente só consegue realmente viver um casamento feliz, uma vida feliz, sem fantasias, quando a gente aceita as nossas imperfeições. Não fica olhando a imperfeição do outro. Quando a gente começa a deixar de acusar aquela nossa companheira ou companheiro, independente de uma orientação afetiva ou não, da gente deixar de acusar o outro que está conosco e pensar no que nós temos. Entender que eu não vivo numa relação só se você gostar da mesma religião que eu tenho, do mesmo time que eu gosto, da mesma música que eu escuto. É apesar de. Apesar dos defeitos, das dificuldades, eu quero ficar com você. Porque nós estamos construindo algo muito fabuloso. E essa capacidade de enxergar a própria sombra ela é fundamental. Eu acho que dificilmente Pedro, que foi tão bem cantado pelos meninos de Escolhas de Luz, na música Tim e Vanessa, poderia ter servido tanto Jesus se ele não tivesse negado Jesus. Eu tentei explicar para os jovens ontem como foi que ele se sentiu mais ou menos. Eu disse para os jovens, imagine que você está no colégio e sua mãe chega para lhe pegar, mas ela vem um dia assim meio descabelada, desarrumada. Aí um colega faz, é tua mãe? Aí você faz... Não é minha mãe, não. Tem certeza que não é sua mãe? Ela todo dia não te deixa? Não é ela, não é minha mãe, não. Ah, então é tua tia? Olha, ela está olhando para cá. Não, ela não é minha mãe, não, imagina. Aí o cara disfarça, vai para casa sem a mãe pegar ele, a mãe chega assim, meu filho, eu fui lá e não lhe vi, fiquei tão preocupada, me dê um abraço, o seu amor da minha vida. E o cara sabia que negou a mãe. Imagina o sentimento. Isso não é nada perto do que Pedro sentiu. Mas sabe por que foi importante aquilo? Porque ele reconheceu os limites dele. Porque eu só posso ajudar alguém quando eu reconheço os meus limites. Eu chego lá junto. Quando alguém chegava caído, Pedro fazia, eu entendo você. Pedro, eu traí, eu machuquei, eu enganei. Eu sei o que é isso. Eu neguei Jesus. Mas a gente está aqui. Aí Pedro fazia, #estamos junto com Jesus. Continuava, insistia. Eu lembro que uma vez, eu não sei se eu já contei a história, mas vou contar só para reforçar a coisa da descobrir os próprios defeitos e se aceitar. Uma coisa que tem me ajudado muito, né? Passou dos 40, você só tem uma coisa a fazer, se aceita, porque senão você vai continuar sofrendo a vida toda. E de vez em quando eu ligo para a Dani, minha irmã querida que está aqui, Dani, eu estou mal, fiz isso, ela vai me ajudar. Aí ela liga para mim, a gente vai percebendo os valores de trabalhar as próprias sombras. Um dia, uma sexta-feira, final de tarde, é importante dizer isso, porque meu final de semana foi destruído por causa dessa história. Um amigo meu, que divide comigo lá uma sala na clínica que a gente tem, disse, Rossano, vem aqui no estacionamento. É o que é? Não, vem cá, uma surpresa. Aí quando eu saí, ele disse, olha o carro que eu comprei. Gente, era o carro que eu queria. Vi uma sensação tão ruim dentro de mim. Primeiro tinha que ser meu e não dele. Né? E age ele me a mostrar que tinha isso, kit multimídia, e não sei o quê, 7 airbags. E quanto mais ele mostrava, mais o ódio aumentava. Pior que o ódio era disfarçar que eu estava feliz. Oh, que Deus te abençoe, você merece. Eu cheguei em casa revoltado. Cheguei em casa, sabe quando você chega em casa, né? A esposa e a mãe têm aquele dom que Davi descreve quando diz, Senhor, eu sei que tu me sondas, e mesmo quando eu falto em mim palavras, conheces o meu pensamento. Mulher é esposa e mãe é assim, né? O que foi que houve? Aí você responde bem assim, nada, né? Confirmando que houve alguma coisa. Não, digo que foi, nunca houve nada, só um dia cansado. Aí, tipo assim, o bicho está bravo, ficar quieto aqui, que daqui a pouco passa. Aí eu comecei a ir para simuladores, eu passei a sexta-noite, o sábado de manhã, de tarde, de noite, domingo de manhã, de tarde, simulando nos bancos como comprar um carro daquele, nem que fossem 60 vezes. Eu descobri em algum momento que, depois de muita conta, que eu conseguiria o carro se eu passasse 6 meses sem o almoço. Sopinha de nosso lar, ficava mais fitness, por que não, né? Mas aí de noite, finalmente, eu entendi que eu não precisava trocar de carro. Aí eu cheguei, sentei junto dela para assistir o Fantástico, mais calmo, mais sereno. Ela fez, você está melhor, né? Estou. Por quê? Eu percebi que eu não preciso trocar de carro. Ela, graças a Deus, voltou, Jesus. Eu fiz, você estava feliz com isso? Eu disse, não, eu estou feliz por ter percebido o quanto eu sou invejoso. Porque é tão importante saber que eu tenho falhas, porque só assim eu posso ajudar as pessoas. No dia que eu achar que eu não tenho, eu estou doente, obsediado, completamente alucinado. Quando alguém chegar para mim e dizer,
Eu tenho uma inveja tão grande do meu cunhado que ele está ganhando bem o seu. Que é isso, meu filho? Vem cá, eu te acolho. Mas vamos amadurecer esse sentimento, vamos nos construir. Aí você começa a se aceitar como você é. Você começa a ter uma percepção mais lúcida da vida. Sem acusação, sem sombra, sem essa perspectiva tão pesada que nós temos. Existe um Deus que nos acolhe, que nos ama. Você imagina a parábola do filho pródigo, ela é tão rica nisso. Você imagina, o cara sai com tudo. É mais ou menos você saísse hoje com metade de uma herança, uma Ferrari, todo bombado, malhado, um tatu tribal no braço, todo barriguinha, sabe, tanquinho, se achando o cara, sai, vai para a balada geral, experimenta tudo, perde tudo, cai a real e faz, putz, tem que voltar para casa, não restou alternativa, mas meu pai não vai me aceitar. Por que eu fiz? Tem nem perigo. Paradigma de um Deus que pune, um Deus que não acolhe, um Deus que espera que você caia para te punir. É o paradigma que botaram na nossa cabeça. Ele volta assim, tipo, poxa, eu vou. Ele aponta no sopé da montanha e o pai vê ele. E aquele movimento que a gente já sabe, incomum no mundo judeu, o pai ia em direção ao filho. Mas ali era a representação de Deus conosco mesmo. O pai vê o filho lá e, conforme o próprio Davi, sonda o pensamento do filho e entende como ele está sentindo humilhado, derrotado, perdido. E ele corre em direção ao filho. Eu penso que quando o filho viu o pai correndo, fez, ixi, vou começar a apanhar daqui. O paradigma é da punição. É o paradigma que a gente tem de autopunição. Ele foi, na medida que o pai foi se aproximando, aí ele viu uma coisa inesperada. Inesperada. O homem estava sorrindo de braços abertos. Mas como assim? Depois de tudo que eu fiz. Sorrindo de braços abertos. E o pai vem correndo, ele fica tão chocado com aquele gesto de amor inesperado na compreensão dele, imerecido, que ele planeja se jogar e se prostrar diante dos pais. Que mais uma vez, percebendo o desejo do filho, aumenta o passo, agarra e beija o pescoço, impedindo que ele se ajoelhe. Porque quando a gente revela as sombras, a gente começa a conhecer Deus. Porque para conversar com Ele, tem que estar a sós. Tem que desatar os nós das gravatas, dos sapatos, tem que tirar a máscara. A gente tem que desconstruir as máscaras para ter uma relação, intimidade com Deus. É assim, chegar no quarto e fazer, olha pai, eu estou muito irritado com aquela criatura. Sinceramente, eu queria que ela morresse, mas me ajuda a ter seu coração, porque eu estou muito... Ela me humilhou hoje no trabalho. Você viu, você estava lá, você viu. Eu sei que é a tua filha também, eu entendo isso, mas tem hora que não dá para entender. É uma conversa sincera. É porque quando a gente entra, às vezes, no centro espírita a primeira vez, né, a gente tem uma sensação que todo mundo é santo. Primeira vez que eu fui, mensagem na porta. Oi, irmão querido, seja bem-vindo. Damos uma mensagem aqui para você. Fica a primeira vez, entre, fica à vontade. Aí você já entra assim, constrangido. Aí, vamos a nossa irmã, vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso. A psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A pessoa lê com aquela leveza. Agora vamos chamar uma nossa querida irmã a fazer a prece. Amado Mestre Jesus, Rabi de nossas almas. Aí você faz, vixe, como eu sou atrasado, Jesus, que povo luminoso. Ave! Depois de 15 dias, você descobre uma coisa maravilhosa, é tudo doidinho igual a você, rapaz. Os doentinhos procurando o médico das almas. Sem fantasia. Sem criar expectativa de transformação no carbureto de angelitude. O chamamento de Jesus é, vem como você está. Mas ele quer uma atitude nossa, como o cego Bartimeu. Jesus ia passando na via, um monte de pedintes. Ele grita, Jesus, filho de Davi, o pessoal, cala a boca. E ele faz o movimento que pouca gente faz. Ele insiste. Jesus, filho de Davi. Aí Jesus para. Porque nós temos que, como diz Emmanuel, dar uma gota de nossa ação, que Deus faz todo o milagre do resto. Jesus para, pergunta o que ele quer, se eu quero voltar a ver. Ele joga a capa, que permite ele pedir esmola, porque o Roma era tão organizado que tinha uma capa, que era como se fosse uma chancela para pedir esmola, e era escrito, este homem é um pedinte, vive de esmolas. Jogar a capa significa sair da zona de conforto.
Porque quando ele jogou a capa, muitos que não tinham pegaram imediatamente para ele. Ele não tinha como voltar atrás. Voltar a ver já adulto, ele ia viver de quê? Mas ele não teve medo. E diz no final, e ele passou a seguir Jesus. Por quê? Porque ele não só queria voltar a ver fisicamente, mas ele queria enxergar espiritualmente. E mais que isso, ele não queria voltar a ficar cego. Por isso seguir Jesus é profilático. É esse o sentido. Quando a gente pensa em família, a gente pensa no que significa todas essas relações que nós temos. Das tantas vezes que eu disse à minha mãe que eu odiava ela, quando ela não queria fazer o que eu queria. Eu odeio você. Você faz tudo para estragar a minha vida. Quantas vezes eu disse isso? Mas há 3 anos atrás, aos 67 anos, com lúpus e fibrose pulmonar, eu tive que devolver minha mãe para o plano espiritual. E aí quando eu cheguei no velório, que é muito doloroso, né? São cenas muito chocantes, dolorosas, por mais que a gente seja espírita, a gente fica pensando, nunca mais eu vou ouvir essa voz dizendo, Deus te abençoe. Você fica com aquela vontade de ouvir só mais uma vez. Você toca na mão, está fria, os olhos estão fechados. Eu disse, eu não vou me concentrar nessa fotografia. Eu vou lembrar do filme. Eu vou lembrar das histórias, dos micos que eu paguei. De uma vez, com 16 anos, pensando que minha mãe tinha ido trabalhar, mas ela voltou mais cedo do que eu planejei. Eu estava com minha ex-namorada no meu quarto, fazendo uma coisa que você jamais quer que sua mãe veja você fazendo. Quando ela abriu a porta, ela fechou tranquilamente. Ligou para minha namorada e disse assim, vem aqui que o seu namorado está traindo você com a ex-namorada. Eu fiz, mãe, pelo amor de Deus, você não é minha mãe. Sou mãe sua, não de um cafajeste. Creio você para ser um homem de bem. Você está fazendo uma cafajestada, tem a capacidade de assumir a responsabilidade. Várias cenas assim, que a gente vai lembrando. Eu comecei a rir. Estava lá o pessoal sem entender, deve ser doido, né? Porque eu comecei a ver o filme, porque o que me cabia ali não era lamento, era gratidão por tudo aquilo. Eu me lembro que eu não gostava muito de estudar, né? Mas não gostava mesmo. E mamãe percebeu uma vez que eu não gostava de estudar. Eu fiz, mãe, você percebeu que eu não gosto de estudar, né? Ela, percebi, meu filho, eu sou sua mãe. Eu tenho 14 anos na época. Ela fez, meu filho, mas tem 3 formas de você ganhar dinheiro sem estudar. Aí eu fiquei tão feliz. Letra A, B, C. Eu tenho que entrar numa dessas, sem precisar de ler, né? Eu pensava. Ela fez, tem 3 possibilidades, meu filho. Minha mãe era muito sincera. A primeira é a seguinte, quando você encarna muito privilegiadamente, esteticamente muito privilegiado, você pode ganhar dinheiro só com a cara. E embora eu seja sua mãe, eu tenho que lhe confessar, não vai dar para tanto. A segunda possibilidade, meu filho, é quando você é muito capaz em algum esporte, no Brasil, especialmente futebol. Eu vi você jogando já, meu filho, é uma tragédia completa. A terceira possibilidade é virar um marginal, uma pessoa indecente. E aí, eu dei um sorriso muito pequeno. Porque eu pensei, tem uma coisa que eu posso fazer. Eu posso virar um contraventor, né? Mas sabe aquela coisinha do canto de boca, assim, que eu vi, se ela não está vendo isso ali, não adianta dar esse sorrisinho aí. Porque você morre no cacete, mas vai dar pra gente. Ela contou a história ao meu avô, ela disse assim, só resta uma alternativa. Eu disse com muito pesado, né? Estudar, né, mãe? Se é, mas eu não gosto. Eu não disse que eu tinha que gostar, meu filho, eu disse que eu tinha que fazer. A vida, nós temos que fazer o que tem que ser feito, não somente o que nós gostamos. Adultos trabalham segunda porque têm filhos para sustentar. E fazem isso, por um compromisso com a família. Ela contou ao meu avô, que é poeta repentista, e ele fez uma poesia para mim, que era assim, meu filho, olha, eu saí aos 12 anos, já contei isso para vocês, aos 12 anos do sertão, porque eu não queria que via minha família passar fome, então não desonre meu esforço. Quando tiver preguiça de estudar, leia isso. Estude e não esmoreça, pois traz erguida a cabeça quem sempre cumpre o dever. A vida é luta e batalha, e nela só quem trabalha merece e deve vencer. Lei do trabalho. Meu avô era católico. Quando diziam que era espírita, ele ficava, estão dizendo que você é espírita, você está ficando isso. Estão inventando, o povo é muito fofoqueiro, que conversa. Você acha que com 94 anos que eu ia forçar meu avô a aceitar isso? Hoje ele já sabe, está por aqui, com certeza. Né? Mas, naqueles mesmos 14 anos, um dia minha mãe olhou para mim, médium que ela era, disse, meu filho, eu vejo você falando do Jesus no mundo todo. Na época era evangélica, eu disse, mas eu não vou ser pastor, não.
disse, não estou dizendo que você vai ser pastor, mas eu vejo. Eu disse, a senhora com essa história de mediunidade, para mim é loucura, a senhora sabe, né? Porque só uma pessoa louca vai dizer que uma pessoa que mal consegue ler em público, que não gosta de estudar, vai dar palestra, minha mãe. Deixa de ser louca. Ela fez, meu filho, deixa eu dizer um negócio para você. Que é? Você não sabe qual o projeto de Deus na sua vida. Você nunca vai morrer com 14 anos. Você vai crescer. Você não vai ter 14 anos para sempre, meu filho. Tenha paciência, que tudo vai acontecer. Depois, daquele dia, naquele velório, 3 meses depois, eu estou lançando o livro, na fila de autógrafos, vi uma senhora e diz, eu estou aqui para dar um abraço que não é meu, eu não sei de quem é. Ela me abraçou. Aquela cor espírita sempre diz essas coisas estranhas, né? Não me abraça. Aí, quando ela me abraçou, eu senti o cheiro da minha mãe. Não era o cheiro do perfume que ela usava, é o cheiro dela, que fica na roupa, que você não quer largar, para sentir de novo. Aí ela chegou no meu ouvido, essa senhora disse, eu não disse a você que você não ia ter 14 anos a vida toda? Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque os sonhos de Deus são bem maiores que os nossos. Porque o nosso potencial é maior do que o que a gente imagina. E porque nós somos apenas instrumentos. Então, somente isso. Porque o Mestre é quem está sobre nós. Isso que nos anima. Mas para a construção dessa potência, o papel da família é tão importante. Não só da família pessoal, mas da família universal. Portanto, todos vocês que quiserem colaborar com o projeto da microcefalia, eu queria reforçar antes de encerrar, passem lá no Cybercafé para adotar alguma dessas crianças, para que a gente possa construir um mundo melhor. E aí, para encerrar, vocês vão ter que aguentar eu cantando mais uma vez. A música que a gente vai cantar agora para encerrar chama-se Laços de Família. E eu queria dizer o seguinte, eu vou para o almoço ficar no autógrafo, porque não deu para ficar com todo mundo, então saindo daqui eu volto para lá, certo? Essa música foi composta por 2 pessoas muito amadas por mim. Uma é Marco Lima, que é compositor e cantor espírita, e hoje é o nosso presidente da Federação Espírita Paraibana. E por Oscar de Lira, que é do Centro Espírita que eu faço parte, e que compôs essa música junto, chamada Laços de Família. Se o pessoal puder projetar aqui agora, marcar uma música para a gente cantar junto, que eu queria que vocês cantassem só o refrão. Como vocês são caridosos e não estão com tomates aí,